Voltando aqui com o Fernando, nosso psicoterapeuta clínico. Fernando, depressão pós-parto. Depressão pós-parto é o assunto que o Fernando trouxe para nós hoje. E um número assustador aqui, hein? Atinge 1 entre 4 brasileiras. A depressão em si, a depressão pós-parto, nós temos que dividir o seguinte. Existe a depressão mais leve, que é normal, tá? Que os americanos chamam de baby blues, tá? Que é uma depressão mais leve, que a maioria das mulheres, de 70% a 80% das mulheres, tem após o parto, tá? Agora, por que acontece isso? Porque geralmente a mulher, quando ela está grávida, quer dizer, ela passa a ser o centro das atenções na família, tá? Tira foto, tem mulher que faz até book da barriga, de foto, aquela coisa toda. E aí o que acontece? Quando dá a luz, ela perde todo aquele poder de uma hora para outra. Aí o nenê vai ser o quê? O foco das atenções. O bebê passa a ser o foco das atenções. E muitas vezes isso aí faz com que a mulher fique meio chateada. E outra coisa também, às vezes é mãe solteira, está naquela dificuldade financeira. Tudo isso aí pode levar a pessoa, a parturiente aqui, a fazer uma depressão. Mas existe essa depressão leve que atinge a maioria das novas mamães. É isso que eu ia te perguntar agora, Fernando. No caso das novas mamães, ou pode acontecer mesmo para um segundo filho? Isso. Agora, para um segundo filho, o que acontece? Quando ocorre novamente essa depressão, ela pode ocorrer, aí sim ela já vai caracterizar como uma depressão real, tá? Isso pode acontecer também, acontece muitas vezes, viu, Faria? No primeiro parto, tá? Que a moça ela não tem preparo, muitas vezes está brigada com o marido, é mãe solteira. Então, quer dizer, aquilo tudo vai levando a uma situação que a pessoa dá à luz, ela entra na depressão. Tá? Então, o que acontece? Os familiares, as pessoas que estão cuidando, elas têm que observar isso, para que a pessoa, se vê os sinais, os sintomas, ela possa procurar rapidamente o atendimento médico. Então vamos deixar bem claro aqui que existem 2 tipos, então, de depressão pós-parto. Aquela que é mais leve e aquela normal, que realmente merece mais atenção. Exatamente. E essa aí, essa mais forte, essa real, essa depressão pós-parto, ela atinge de 1 a 4 mamães, novas mamães, vamos dizer assim. A mais forte. A mais forte. A mais forte. Ela vai atingir 26% das parturientes de primeira viagem. 26% vão ter essa depressão. É um índice alto, é um índice muito alto, tá? E é uma coisa que tem que ser olhada com muito cuidado, viu, Faria? Porque muitas vezes essa depressão, ela pode, vamos supor um caso de uma moça, tá? Uma parturiente que já tenha um transtorno bipolar, tá certo? Um transtorno afetivo bipolar. Provavelmente, além de uma depressão pós-parto, aquilo ali pode caminhar para uma psicose pós-parto, que é muito mais grave, que pode fazer com que a mãe possa até causar um risco de vida para o filho. É o que a gente vê muitos casos aí que acontece, que a mãe afoga a criança, joga a criança no lixo. Pela janela, você entendeu? Então são pacientes que estão em depressão pós-parto severa. Então, quer dizer, é um caso de saúde pública, tá? E felizmente no Brasil, viu, Faria, o SUS ele tem lá o atendimento pós-parto integral, tá? Então as pessoas que têm já o sintoma da depressão, procure rapidamente o SUS, ou então, quem tiver condições, procure um médico psiquiatra particular para poder fazer o atendimento rápido nesses casos. No caso da depressão pós-parto leve, precisa de medicação? Absolutamente, Faria. Essa depressão leve, que atinge de 70% a 80% das novas mamães, tá? Não é necessária a medicação. Porque ela faz parte, é normal. Dá para controlar. Dá para controlar. Sem uso de medicamento. Exato, sem uso de medicamento. Tá? Mas se essa depressão ela começar a apresentar sintomas de incapacitação, de desânimo, que a pessoa não quer levantar da cama, a criança está ali jogada de qualquer jeito, você entendeu? A mãe não dá banho na criança, não troca a fralda da criança, aí sim tem que procurar logo, olha bem, gente, não é procurar psicólogo, não. É procurar logo um médico psiquiatra,
Tá? Geralmente o próprio obstetra que atendeu a mãe, ele já vai encaminhar para um psiquiatra. Tá? Porque aí tem que fazer o uso de medicamento. Por quê? Porque o medicamento ele vai estabilizar, vamos dizer assim, a casa interna daquela paciente. O medicamento ele estabiliza. E se o médico notar também que ela já está tendo algum tipo de psicose, alucinação, alguma coisa assim, ele já medica ela com antipsicótico junto com antidepressivo. É uma situação complicada, né, Fernando? Complicada. Até porque ela vai entrar numa fase ali de amamentação. Isso. O que eu estava observando, inclusive no material que você mandou para nós, Isso. que às vezes os psiquiatras e os pediatras, às entra vezes eles não se entendem com relação à medicação por conta da amamentação. Exatamente, Faria. Então tem aquela questão do politicamente correto, né, que tem que amamentar tal, mas tudo, cada caso é um caso, gente. Por exemplo, os psiquiatras, os médicos, por exemplo, eles já sabem, eles já têm um consenso, os psiquiatras, de que o medicamento antidepressivo ele não vai influenciar na amamentação, na qualidade do na leite. qualidade do leite, e também não vai atingir a criança. Certo. Tá? Os pediatras eles já têm um entendimento diferente. Eles acham que quando a mãe começa com a medicação antidepressiva, ela deve parar com a amamentação. Tá? Os psiquiatras acham que não. Tá? Então fica aquela, vamos dizer assim, aquele jogo de empurra para um lado e para o outro. Tá? Então tem que se ter bom senso. O tratamento já prevendo uma depressão, ele pode começar durante a gravidez também? Antes do parto? Pode sim, transtorno afetivo bipolar. Então, quando ela engravidou, tá? Ela já começou, depois de uns 3 meses, ela começou com a medicação antidepressiva. Ela tomou antidepressivo durante toda a gravidez e após a gravidez também. Quer dizer, ela continuou tomando um antidepressivo. Não teve problema nenhum. Tá? Ela não entrou em depressão, a criança ficou forte, saudável, tomando leite no peito, tá? Não teve problema nenhum. Tá? Nós não achamos que não tinha problema e ela tomou a medicação dela. Então, quer dizer, o ideal, Faria, quando na história, por exemplo, da vida familiar daquela paciente que ficou grávida, ela já tem história de depressão, ou já está tomando medicamento antidepressivo, ficou grávida, ou tem transtorno afetivo bipolar, o que acontece? O médico obstetra, ele já tem que acender a luz vermelha, tá? E já começar, ou encaminhar ela, pedir um laudo do psiquiatra que atendia ela, tá? E trabalhar com a medicação da melhor forma possível durante a gravidez. Ou seja, daí a importância, não tem problema daí a nenhum. Importância do pré-natal. Né? Exatamente. Já fazer aquele acompanhamento, já para ir acompanhando ali a paciente sabendo desses problemas. Claro, o pré-natal é importantíssimo, Faria. E no caso que a pessoa já tem, vamos dizer, história de depressão, até na família dela. Por exemplo, a mãe era depressiva, ou o pai, ou o irmão depressivo. Isso pode ser para a pessoa também? Também, pode. Pode ser que naquela gravidez a pessoa, de acordo com os problemas que a pessoa tem, problema financeiro, problema com o marido, problema com família, tal, ela pode desenvolver uma depressão. Tá? Aliás, a depressão dela já pode desenvolver até no pré-parto e desemboca lá no pós-parto. Então, quer dizer, tem que ter um cuidado, o obstetra ele tem que ter o cuidado, tá? E o próprio paciente e os familiares também, porque às vezes vai na consulta lá, a mãe vai junto com a filha lá no pré-natal, lá no ginecologista, no obstetra. Ela fala, minha filha teve depressão há 3 anos atrás, viu, doutor? Tem que falar, tá? Aí o médico já fica logo alerta. Ok. Bom, depressão pós-parto. Se eu parei, tem uma pergunta para você aqui. Os medicamentos, como você mesmo diz, nas situações mais graves, realmente o medicamento é necessário. Agora, é necessária também a psicoterapia junto com o medicamento? Faria, é um casamento ideal. É claro que o medicamento ele sempre tem que vir em primeiro lugar, para quê? Para estabilizar os sintomas da paciente. Após isso e juntamente com isso, a medicação com a psicoterapia para poder o quê? Fechar o tratamento. Tá? Porque a psicoterapia vai ajudar o quê? A pessoa a entender os gatilhos que levaram ela a fazer a depressão. Ok. Você separou para mim aqui 9 fatores de risco. Eu peguei alguns principais, achei muito interessante.
falta de apoio de parceiro, amigos e também da família é um deles. Exatamente. É o que acontece. Muitas vezes a moça, a gravidez não foi planejada, ela está brigando com o companheiro separou, a família achou ruim, às vezes os pais expulsaram ela de casa. Então são fatores de risco, viu? Dentre outros aí também. Estava vendo aqui também, história de depressão pós-parto anterior. Você já comentou também. Exatamente, a pessoa já tem uma história de depressão pós-parto e depressão, tá? E também lembrar da história familiar também, a mamãe, papai com depressão, irmãos. Tá? Então tomar cuidado. Estresse também é um fator de risco? Exatamente. Então quer dizer, o que acontece durante a gravidez, por exemplo, de problemas, isso gera um estresse. E o estresse é um fator também que leva a um grau de ansiedade muito grande. E essa ansiedade desemboca numa depressão também. Dois importantes que eu relacionei aqui também. Você disse, mas eu gostaria que você explicasse com um pouco de mais de detalhes. Certo. O transtorno bipolar e o principal, violência doméstica. Exatamente. Então, quer dizer, se a paciente ela tem uma história ou tem transtorno bipolar, o que é o transtorno bipolar? É aquela fase que a pessoa tem lá a mania e a depressão. Então são dois polos, ou está muito eufórica ou está muito deprimida. Então, geralmente a pessoa que tem um transtorno bipolar é um paciente de risco alto para ter uma depressão pós-parto. Tá? Então tem que ser muito bem olhado. Outra coisa, violência familiar, é marido bruto, que é marido besta, a mulher fica grávida, ele fala, vamos tirar esse menino, esse trem. Você entendeu? Começa a bater, xingar a mulher. Então isso tudo causa um estresse, uma ansiedade muito grande. A mulher fica insegura. Gente, como é que eu vou dar luz, sendo que esse diabo desse homem aqui vai ser o pai dessa criança? Ao invés de dar o apoio, tá? Claro, tá dando aí, ó, Deus, você entendeu? A pessoa entra num estresse tão grande que vai desembocar provavelmente numa depressão pós-parto. Ok, são fatores Tá? de risco. De risco. Aí você passou para nós aqui alguns sintomas. Isso. E dentro desses sintomas, né, no total que você passou 12 relacionados, nós Isso. fizemos uma triagem, tristeza ou desespero? Então, exato, os sintomas da depressão pós-parto, eles são semelhantes à depressão normal, a depressão que não é pós-parto, que a gente chama de depressão endógena, tá? Então, quer dizer, tristeza, sentimento de incapacitar, a pessoa fica incapacitada, ela não tem coragem de levantar para dar banho no bebê, nem para tomar banho, tá? Então, quer dizer, ela fica naquela situação. E o pior desses sintomas, gente, é quando a mulher começa a pensar em morrer ou querer suicidar. Tá? Aí realmente tem que pegar a pessoa, já levar no médico para ela começar com a medicação. Isso é ela, o bebê e até o parceiro, né, Fernando? Quando, por exemplo, quando o negócio, a depressão pós-parto, ela desemboca para uma psicose pós-parto, tá? Aí é um risco muito maior. É o que acontece muitas vezes, a mulher ela mata a criança, joga a criança no lixo, tá? Já vi casos, por exemplo, que a mulher matou o marido, matou a criança e depois suicidou. Tá? Então, quer dizer, gente, isso não é brincadeira, tá certo? Apareceu esses sintomas de depressão, aquilo ali começou a persistir, viu, Faria? Por 2, 3, 4, 5, 6 semanas, quer dizer, já é uma coisa preocupante. Tem que procurar o médico. Com certeza. Estava vendo aqui também a questão da ansiedade e excesso de preocupação. Isso, tudo aí, a ansiedade, preocupação, tudo isso é medo. Tá? E o medo gera estresse. E o estresse ele vai desembocar numa depressão para parturiante. Bom, antes da gente fechando aqui, Fernando, a gente comentou sobre essa questão da depressão pós-parto e é muito interessante, você citou os sintomas, você citou também as limitações que deve se ter, os fatores de risco e tudo mais, né? E a preocupação principalmente com essas mulheres aí, mesmo estando na fase leve, né, do problema, mas que pode agravar. Pode agravar. E quais são as prevenções que geralmente possíveis para esses casos? Faria, a primeira coisa, as mulheres, por exemplo, elas têm que evitar usar álcool, fumar, cafeína, café, tá certo? Procurar fazer exercício, procurar manter as atividades cotidianas normais, trabalhando, tal, tá certo? Procurar adquirir o quê? Conhecimento, gente. Procurar ler livros que ensinam a mexer com vida em família. Tem um livro, por exemplo, do Dr. Rinaldo Delamare, que é A Vida do Bebê, que ensina o passo a passo, tá certo? Como se fosse um manual de instruções, que ensina o passo a passo do bebê até os 7 anos de idade. Tá? Então, quer dizer, a leitura desses livros vai fazer com que a
a gestante, ela tem uma segurança para aquilo que virá. Tá? Uma segurança e uma confiança, uma autoconfiança. Uma outra visão da situação. Uma outra né? visão. Por exemplo, a moça também tem que procurar, a gestante, procurar fazer um trabalho comunitário, tá certo? Procurar trabalhar o quê? A espiritualidade dela, a religiosidade dentro das igrejas que ela tiver. Você entendeu? Mas a leitura seria um bom caminho. Leitura, né? Gente, a leitura é tudo. A pessoa ficar lendo livros que ensina como lidar com as crianças, como lidar com o bebê, porque na maioria das vezes, gente, a gestante, ela não entende nada, ela não sabe, porque tem vários mitos, viu, Faria? Por exemplo, que toda mulher sabe lidar com o bebê. Não, isso é um mito, tá? Que toda mãe é perfeita. Que já nasce sabendo. Não, que já nasce sabendo, isso é mito, tá? Então a pessoa tem que procurar o quê? Conhecimento. Tem que procurar se inteirar de como é o passo a passo. Então os livros são muito importantes, frequentar cursos, fazer um bom pré-natal, conversar com o médico, tirar dúvidas. Olha, certo? eu até gostaria de elogiar o trabalho que é feito aqui na Leopoldino de Oliveira, na unidade, inclusive, eu esqueci, o CAISME, que é o Centro de Atendimento Integrado à Saúde da Mulher. Lá se faz um pré-natal excelente. Beleza. Profissionais lá de altíssima qualidade, e essas profissionais que lá atuam atendem tanto o homem quanto a mulher, principalmente Beleza. a mulher, né? Tanto Maravilha. a mulher quanto o homem, né? Para a criança nascer realmente sadia e evitar esses Isso. problemas, principalmente do pós-parto, né? Exatamente, Faria. E lembrar que o SUS, tá? Ele tem também um atendimento pós-parto integral para a mãe. Tá? Então, quer dizer, no Brasil, principalmente aqui em Uberaba, tá? Tem muito recurso. Tá? Então, o importante é a pessoa não deixar o quê? A peteca cair. Tá? Não dá bobeira. Tá? Os familiares têm que ficar de olho, o companheiro também tem. Com certeza. Certo? Bom, depressão pós-parto foi o tema de hoje. Fernando,